Bom dia a todos. Nosso grupo é composto por Leonardo Fagundes, Lucas Alvarenga, João Manuel Baiense, João Pedro Werneck, João Vitor Guedes, Natan Vieira e Renato Rodrigues. Nós iremos falar sobre a anatomia aplicada ao forame oval patente. O forame oval patente é uma variação anatômica que consiste em uma comunicação direta entre os átrios direito e esquerdo, derivada do não fechamento do forame oval após o nascimento. A manutenção desse canal faz com que parte do sangue transite entre os dois átrios, sobretudo do esquerdo para o direito, devido à diferença de pressão, levando menos sangue ao pulmão. Pode ser assintomática ou ainda gerar alguns sintomas leves. Entretanto, pode ser fator de risco para alguns casos abordados mais à frente. O forame oval patente é até bem comum. Se manifesta em aproximadamente 25% das pessoas, com similar distribuição entre homens e mulheres. Porém, com a avançada idade, essa incidência vai diminuindo, sendo ela de 34% em menores de 30 anos de idade, 25% entre 30 e 80 anos de idade e chegando a 20% em maiores de 80 anos de idade. Embriologia do coração. O coração é inicialmente um tubo que é dividido em tronco arterioso, bulbo cardíaco ou ventrículo direito primitivo, ventrículo esquerdo primitivo, átrio primitivo e seio venoso. Esse tubo sofre dobramento e depois realinhamento das câmaras cardíacas que ocorre por crescimento celular denominado miocardização. Logo após, ocorre a divisão do canal atrioventricular, que será septado com a formação do septo atrioventricular, que dividirá o coração em direito e esquerdo. Do teto do átrio primitivo ocorre a proliferação celular, que resulta na formação do septo primário em direção aos coxins fusionados. No entanto, não ocorre a fusão com o septo atrioventricular, formando então o forame primário. Em seguida, ocorre a degeneração da região mais cranial do septo primário, dando origem ao forame secundário. Imediatamente à direita do septo primário, forma-se o septo secundário, que também vai em direção aos coxins enquanto o forame primário se fecha. É no septo secundário que formará o forame oval, resultante do não fechamento desta parede. O forame oval permite a comunicação entre o átrio direito e o átrio esquerdo, fazendo com que o sangue circule sem precisar passar pelo pulmão, visto que durante o período embrionário este órgão não é funcional. O septo primário remodela para formar a válvula do forame oval. A circulação fetal difere da extrauterina anatômica e funcionalmente. Enquanto que na vida extrauterina os ventrículos trabalham em série com o débito cardíaco entre os ventrículos se igualando, no feto, através de 4 desvios, os ventrículos trabalham em paralelo. Esses desvios são o forame oval, o canal arterial, a placenta e o ducto venoso. O sangue oxigenado, proveniente da placenta, chega ao feto através da veia umbilical. Esse sangue passa principalmente através do ducto venoso, se desviando do fígado fetal. O sangue venoso portal se mistura com este e, consequentemente, o sangue da veia cava inferior é menos saturado do que o sangue da veia umbilical. O sangue da veia cava inferior representa aproximadamente 70% do volume total do retorno venoso. Assim, ele chega ao átrio direito e é parcialmente dirigido ao átrio esquerdo através do forame oval. A cinética do fluxo sanguíneo da veia cava inferior é a principal responsável pela manutenção da permeabilidade do forame oval no feto, já que as diferenças nas pressões médias da veia cava, do átrio direito e do átrio esquerdo são mínimas. O restante do fluxo de retorno da cava inferior mistura-se ao retorno da veia cava superior e do seio coronário passa ao ventrículo direito. O sangue que chega ao átrio esquerdo passa para o ventrículo esquerdo e sai pela aorta ascendente, nutre as artérias coronárias e o cérebro. Já no ventrículo direito, o sangue é dirigido através do canal arterial para a parte inferior do corpo do feto. O istmo da aorta recebe apenas 10% do débito cardíaco total, e pelo seu estreitamento fisiológico, ele separa o fluxo entre a aorta ascendente e descendente. O baixo fluxo pulmonar fetal é mantido às custas da elevada resistência vascular, pois os pulmões fetais estão cheios de líquido. Após o nascimento, o fechamento do forame oval é causado pelo aumento da pressão no átrio esquerdo combinado com a diminuição da pressão do lado direito. A primeira respiração pressiona o septo primário contra o secundário. Entretanto, durante os primeiros dias de vida, esse fechamento é reversível. Dando continuidade, irei falar agora das relações anatômicas da fossa oval. Bom, para entendermos as relações anatômicas da fossa oval, devemos olhar para as duas câmaras cardíacas do coração, o átrio direito e o átrio esquerdo,
que são separadas pelo septo interatrial. O átrio direito possui uma estrutura chamada crista terminal, a qual divide essa câmara em anterior e posterior. Na parte anterior, iremos encontrar uma estrutura muito importante, que é um marcador que define se realmente estamos olhando para o átrio direito. Essa estrutura é denominada aurícula direita. Identificado o átrio direito e sua divisão, podemos ir para a localização da fossa oval, que nada mais é do que o forame oval fechado após o nascimento. Essa estrutura, a fossa oval, é uma membrana fina de margem proeminente e se localiza na porção média da parede posterior do átrio direito, bem acima e à esquerda da abertura da veia cava inferior. Já o átrio esquerdo, também usa-se a sua aurícula para determiná-lo. Nesse caso, será a aurícula esquerda, que se difere por ter uma forma de gancho, enquanto que a aurícula direita tem uma forma mais alongada. A marcação da fossa oval no átrio esquerdo ocorrerá pela válvula da fossa oval, e esta está inferior ao ósseo da veia pulmonar esquerda. Olá, agora iremos falar sobre possíveis implicações e problemas clínicos associados a pacientes com FOP. Falaremos da ocorrência de acidente vascular cerebral em um paciente com forame oval patente. O comum, após a formação de um trombo, originado principalmente no sistema venoso profundo dos membros inferiores, é que após seu desprendimento, seja transportado pelos vasos sanguíneos e através da veia cava chegue ao átrio direito do coração. Em um coração sem anomalias, esse trombo será carreado até as veias pulmonares e assim possibilitará a ocorrência de um tromboembolismo pulmonar, situação esta que necessita de tratamento. Porém, sua gravidade é menor em relação à ocorrência de acidente vascular cerebral, que pode ocorrer com os pacientes possuidores de forame oval patente. Os pacientes com FOP possuem uma comunicação ativa entre os átrios direito e esquerdo, o que proporciona um caminho alternativo para este trombo. Ao invés de seguir o caminho mais comum, que seria átrio direito, ventrículo direito, artéria pulmonar, o trombo percorrerá uma segunda rota, sendo transportado sequencialmente pelo átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo e artéria aorta. Nesse momento, o trombo pode ser deslocado para algum vaso sanguíneo do nosso sistema nervoso e causará um AVC. Os pacientes que desenvolvem tal situação são altamente recomendados a realização de cirurgia para ocluir o forame oval patente, a fim de evitar uma nova ocorrência de acidente vascular cerebral. Para a realização do diagnóstico do forame oval patente, é recomendado que se faça um ecocardiograma, de preferência o ecocardiograma transesofágico, já que a realização desses exames será perceptível um pequeno shunt na região do forame oval patente e assim poder dar o diagnóstico dessa anomalia. Em relação ao tratamento, ele é baseado principalmente em duas medidas: a terapia anticoagulante, que é feita com a administração de aspirina ou algum agente antiplaquetário, que iria diminuir os riscos da formação de um trombo, diminuindo assim os riscos que esse possível trombo vá para a circulação cerebral, diminuindo os riscos de algum AVC. E a segunda medida baseada na intervenção cirúrgica, de modo que quando é diagnosticado um AVC criptogênico, ou seja, aquele AVC que não tem nenhuma causa conhecida, e depois é diagnosticado a presença de um forame oval patente, este se torna o principal possível causador, a principal hipótese da causa deste AVC. Então é feita a intervenção cirúrgica, que vai se basear no fechamento daquele forame oval patente por uma oclusão percutânea. Se trata de um procedimento cardíaco minimamente invasivo, no qual por uma veia da região inguinal, o catéter é introduzido até o coração, chegando na região do forame oval. Neste local, através do próprio catéter, o médico faz o fechamento do forame oval com a colocação de uma pequena prótese de nitinol, que vai passar por dentro do catéter, e chegando lá na região do forame oval, ela vai se abrir em formato de guarda-chuva, ocluindo o forame. Esse caminho é sempre guiado por um ecocardiograma, para que não seja colocado na região incorreta, e possui um ótimo pós-operatório, porque não tem suturas e não tem incisões. E é importante ressaltar que existe a cirurgia aberta, só que ela é muito comum, tendo em vista seus riscos de infecção e o avanço tecnológico. Aqui nesse último slide, podemos ver o formato da prótese e ela na região do coração. E essas foram as referências que nós utilizamos. Obrigado.